É agora, Rede TV acaba com Super Pop e dispensa Luciana Gimenez depois de mais de 24 anos. Foi um acerto? Foi um erro? Qual é o tamanho do erro, se foi um erro para você? Vamos falar também sobre outras configurações da TV brasileira. Ernesto Palha à frente do Roda Viva é uma boa escolha. Vamos falar também sobre Beast Games 2, uma série de TV no streaming que poderia funcionar gigantescamente na TV aberta. E vamos falar também sobre um novo momento em Três Graças que conseguiu a primeira semana sólida de liderança entre as novelas da Globo. Tudo isso e muito mais a partir de agora em mais um Legalzinho que começa agora na Rede Gesla. Olá, muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. Antes de qualquer outro momento, outro assunto de TV, a gente precisa falar nesse momento, e eu quero prestar uma homenagem a Erlan Bastos, falecido hoje com apenas 32 anos. Erlan, muito jovem, já tinha conseguido diversas conquistas dentro da televisão, já tinha sido apresentador nas principais emissoras do norte e do nordeste do Brasil e nos deixou hoje precocemente por conta de tuberculose peritoneal. Foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Ele que atualmente era o titular do Bora Amapá, pela afiliada da Band lá no Amapá, e nós temos então essa notícia absolutamente triste e forte nessa manhã de sábado já, de uma partida tão precoce, de um profissional que teve muitos altos e baixos com os colegas também, foi polêmico, foi incisivo em muitos momentos, apresentou muitos programas e teve uma performance na internet que dividiu opiniões, sempre dividiu muito opiniões, mas existe sim uma comoção muito grande entre todos os criadores de conteúdo de televisão na internet, porque o Erlan Bastos sempre teve uma presença muito grande. Eu, inclusive, tive uma passagem com o Erlan Bastos, em que lá no início da Rede Gesla, lá no início de 2020, eu fui revisar a mensagem aqui, ele me mandou uma mensagem parabenizando pelo canal e tudo mais. Eu ainda não conhecia o trabalho do Erlan na época, fui ver que já era uma referência dentro de todo esse trabalho, e ele trouxe esse abraço ao meu trabalho lá em 2020, quando eu tinha, sei lá, 200, 300 inscritos talvez. Então, me comoveu de certa forma, assim, acho que como comove a todos os criadores aqui da internet, essa partida absolutamente precoce e triste do Erlan Bastos. E fica aqui a nossa homenagem e, claro, um forte abraço ao companheiro do Erlan, a toda a família dele também, ao marido do Erlan, a família toda também, que possam sentir o conforto de alguma forma nesse momento, que tenham força para atravessar esse momento. E um abraço muito apertado a todos vocês, que certamente deve estar sendo um momento muito, mas muito difícil. Segue o Legalzinho na programação da Rede Gesla. Muito bem, vamos então iniciando aqui a nossa cobertura de televisão, e eu quero começar falando sobre este assunto que a gente trouxe aqui e que é muito importante, porque ele marca o fim de uma era mesmo. Ele marca um período muito impactante da televisão brasileira, um programa que se tornou cult, né? Um programa que tinha muitas críticas no começo, mas acho que era só de quem não sabia aproveitar direito a qualidade que teve durante todo esse tempo, do ponto de vista de diversidade, do ponto de vista de construção de roteiro. Depois de 25 anos, o Super Pop foi cancelado pela Rede TV e a Luciana Gimenez dispensada. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que já era hora de fato? Você acha que ainda tinha mais espaço para outros acontecimentos dentro de um programa da característica do Super Pop? Coloca aqui embaixo nos comentários, que é muito importante para eu saber também a opinião de vocês. Bom, o fato é que o Super Pop, ele é um programa que nasce junto com a Rede TV lá em 1999, à época apresentado pela Adriane Galisteu, né? A Galisteu que começou o Super Pop e teve ali uma fase importante, teve uma divisão depois com o Otávio Mesquita, que também estava na Rede TV naquele momento, mas o fato é que a partir de 2000, 2001, quando a Luciana Gimenez entra no programa, ele ganha uma outra dimensão, uma outra característica. Ele chega a ficar em segundo lugar isolado, às vezes beliscar a vitória da Globo também
em diversos momentos da sua trajetória, apostando num formato simples, o formato de debates polêmicos do cotidiano e algumas outras inserções, como eram o caso dos desfiles de lingerie nas quartas-feiras e também o Alfinetadas do Ronaldo Esper e outros quadros que foram desenvolvidos de maneiras muito diferentes, justamente para trazer essa diversidade que o Super Pop sempre teve e render momentos inesquecíveis, como foi o caso de Agnaldo Timóteo e Felipe Campos, o Mas Cê Tá Brava, também que foi um clássico, e principalmente eu acho que o sucesso do Super Pop a partir dos anos 2000, ele se deu muito por conta da espontaneidade sem medo de Luciana Gimenez. Ela própria fala que no teste ela tinha certeza que tinha sido desclassificada porque ela foi toda atrapalhada, se atrapalhou nos lugares que ela tinha que ficar, nas marcações e tudo mais, ficou muito confusa em como fazer o programa e foi justamente isso que deu o programa para ela, que ela conseguiu conduzir de uma maneira brilhante assim durante todo esse período. De novo, eu acho que existem claro que existem críticas, existem ressalvas, mas a Luciana Gimenez se tornou uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira, eu não tenho dúvida de dizer isso, no decorrer desses 25 anos, porque ela teve que lidar com situações ao vivo muito constrangedoras, muito complicadas, e ela sempre fez isso de uma maneira com muita graça, né? Eu acho que esse gesto de tapar a cara com a ficha do programa era uma marca também, em muitos momentos, né? Era uma marca em muitos momentos. Ela já desmaiou ao vivo também, já teve todo esse tipo de acontecimento no Super Pop, aconteceu de tudo no Super Pop. Aconteceu de absolutamente tudo no Super Pop. Então, eu acho que a maneira com que a Luciana Gimenez soube conduzir esse produto, ou não soube, talvez, e seguiu o próprio instinto simplesmente, é algo que fica para a história da TV brasileira, né? E a Luciana certamente deve seguir o seu trabalho, perdão, aqui já errei a informação, mas a Luciana deve seguir o seu trabalho a partir de agora. Acredito que em outra emissora ela é uma figura muito conectada com a TV aberta e acho que terá espaço sim. Há especulações, inclusive, de ela ser apresentadora da Casa do Patrão na Record. Será que acontece isso? Será que é isso que vai acontecer? Não sei. Vamos ver então quais são as principais matérias a respeito disso que nós temos aqui. Temos no Notícias da TV a seguinte informação. Em meio a uma série de reformulações, a Rede TV anunciou na tarde dessa sexta o fim do contrato com Luciana Gimenez. À frente do Super Pop, ela era um dos nomes mais antigos do elenco e estava na casa há 25 anos. A decisão vem também após o ex-marido da artista, Marcelo de Carvalho, ter vendido a sua parte na emissora para Amilcar Idalevo. A informação foi trazida pela comunicação da Rede TV ontem, dizendo que a Rede TV e a apresentadora Luciana Gimenez informam em comum acordo o encerramento do contrato que mantinham há 25 anos. 25 anos de contrato, é muito tempo. Ao longo de mais de 2 décadas, Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da TV brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do Super Pop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público da Rede TV. A própria Luciana também postou de uma maneira muito solene, assim, o quanto ela se dedicou nesse momento, mas havia sim um desgaste dentro dessa relação. Nós temos aqui a informação do próprio Notícias da TV dizendo que, de acordo com fontes nos bastidores, Luciana já estava insatisfeita há algum tempo com a Rede TV. E assim como a Rede TV já avaliava também que não havia mais tanta vantagem em renovar o contrato. O salário dela também pesou, já que era um dos mais altos e fora dos padrões praticados na atual televisão aberta. Então é isso, acho que também, cara, depois de 25 anos, encheu o saco também, né? Também tem um pouco disso, acho que tem um pouco desse elemento, mas de fato, o Super Pop já não era mais aquele programa que, embora tivesse ainda muita conexão com o debate público, esse tipo de coisa, o Super Pop já não era mais aquele programa que passava do 06 na Rede TV, por exemplo. Né? Então é um programa que também já tinha cansado um pouco em alguns aspectos, mas isso não tira em nada a relevância que ele tem como produto de televisão brasileira. Um produto original, sem muita cópia, sem formato dentro. Era só a apresentadora era o formato. E eu acho que isso ficou bastante claro no decorrer de toda a extensão do Super Pop. Resta saber para onde vai a Luciana agora. Aguardemos os próximos capítulos. Vamos então
nos organizando para o próximo assunto. Você que está chegando com a gente aqui, deixe seu like e deixe o seu comentário, sempre muito importante para nossa sequência de trabalho aqui na Rede Gesla, e segue o legalzinho na nossa programação. (7h43), legalzinho no ar. Você que está vendo também no modo gravado, obrigado pela companhia. Este é o Fantástico da Rede Gesla. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sempre muito importante. Vamos seguindo agora e pedindo para você também entrar no nosso canal do Zap Zap. Lá no nosso canal do Zap Zap você vai deixar aí as informações. Você vai poder participar, aliás, do nosso canal do Zap Zap, e por lá eu mando as nossas transmissões, tá certo? Você que tá chegando agora, deixe seu like e deixe o seu comentário também. Vamos lá, seguindo agora com o nosso segundo assunto. Daqui a pouquinho eu leio os comentários de vocês, então não deixem de trazer por aí a sua participação. Quero falar sobre Três Graças, né? Três Graças teve algumas mudanças importantes nessa semana, principalmente no que tange à audiência. Nós tivemos um beijo e uma apresentação da Juquinha para a Zenilda, e também a polêmica já com a expulsão da Lorena de casa depois do Ferete flagrá-la com a Juquinha. Então nós temos essa cena que vai desenrolar ainda hoje à noite e vai acontecer. É um texto muito afiado do Aguinaldo Silva. O momento em que a Gerluce também descobre da gravidez da Joelle com o Raul, né? E traz o Raul para casa, aquela prensa, aquele fecho que ela dá nele. A relação também totalmente estremecida, não só com a família em alguns aspectos, mas com o Paulinho, com algumas quebras de confiança. A expectativa por algumas vinganças do Rogério a partir de agora também ganham muita força. Um raro momento da Arminda sensibilizada, falando com a Josefa, né? Então são pequenos elementos que eu acho que criam uma conexão com o público e que vão trazer, a partir de agora, me parece, uma força muito grande para a trama, que já tem conseguido se estabilizar ali naquela audiência que ainda não é uma audiência para se comemorar terrivelmente, mas já é uma audiência estável para esse momento do ano, para esse período do ano. Então nós vamos agora acompanhando aqui, trazendo esta informação do Notícias da TV, que diz o seguinte: pela primeira vez, Três Graças passa uma semana sem apanhar da novela das 7. O texto é do Daniel Farad, do Notícias da TV, e a gente vai trazer para vocês um pouco dessa dinâmica, dessas informações. Vamos lá então. Trazendo aqui, pela primeira vez, Três Graças atravessou uma semana inteira sem sofrer qualquer revés para a faixa das 7. Mesmo em sua última semana, Dona de Mim não conseguiu superar a trama das 9 em nenhum dia entre 5 e 10 de janeiro, se encerrando uma sequência de 3 meses com vitórias pontuais sobre o folhetim de Aguinaldo Silva. Desde a estreia, a história de Gerluce perdeu ou empatou com Dona de Mim pelo menos um dia da semana. No balanço geral, são 20 derrotas e 2 empates. Os dados se referem à Grande São Paulo. O período mais delicado foi entre 2 e 4 de dezembro de 2025, quando Dona de Mim emendou 3 vitórias consecutivas sobre Três Graças. Na mesma semana, a novela das 7 voltaria a superar a das 9 no sábado, 6 de janeiro. O jogo virou entre 5 e 10 de janeiro, quando a Globo exibiu as emoções finais de Dona de Mim, e pela primeira vez em 3 meses, Três Graças se manteve com a novela mais vista do país, o que é esperado da produção que recebe, né, maior investimento da Globo. Também se espera este retorno, é óbvio. Quando a gente segue aqui olhando também para essa movimentação, o cenário ficou ainda mais favorável, já que o BBB 26 tem ajudado a trama a ganhar alguns décimos na Cantar Ibope. O reality funciona como colchão de audiência ao amenizar a perda de público no último bloco e puxar a média para cima. Para a felicidade de Três Graças, mas não da Globo, a nova novela das 7 teve uma estreia sofrível. Coração Acelerado está em marcha lenta e o folhetim sertanejo caminha, ou melhor, corre para ter a pior primeira semana na faixa desde a retomada de novelas inéditas depois da pandemia da Covid. Eu acho que de fato assim, eu acho que o pessoal tem descoberto Três Graças e visto o potencial gigante que a novela tem de conseguir se reinventar, conseguir trazer outros elementos, tudo mais. Então eu acho que isso força a Globo a olhar para esse produto com mais carinho, e principalmente, como eu falei lá na super live do Vanucci nessa última semana, eu acho que exorciza com muita propriedade a questão do Aguinaldo Silva com o Sétimo Guardião, que foi o que ficou marcado na história dele na Globo. Então vamos ver quais serão os próximos capítulos. Segue o legalzinho na Rede Gesla agora com a participação de você.
Legalzinho, agora 19h48, você que tá vendo a gente no modo gravado também já pode participar e não se esqueça de deixar o like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, esse é o Legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Você que nos acompanha, deixe seu like e faça parte também do nosso canal no WhatsApp. Por lá eu mando as nossas transmissões, caso você não esteja ligado. E você sabe que aqui na Rede Gesla as nossas transmissões são meio raras. Raras não, mas são meio fora de horário. Então você que está nos acompanhando, faça parte do grupo do Zap, que por lá eu mando todas essas notificações, tá certo? Vamos ver aqui o que diz o povo brasileiro no nosso chat. Temos bastante participações por aqui, quero ler a de todo mundo. Temos aqui, inclusive, um debate ferrenho, porque eu pergunto aqui no chat se a Rede TV precisa de novidades ou se fez certo ou se foi um erro perder a Luciana Gimenez. Aqui, por enquanto, 55% dizendo que a Rede TV precisa de novidades e 45% dizendo que é um erro. Bem dividido o nosso público aqui, bem dividido. Geodean tá conosco aqui acompanhando. Ô, Geodean, meu querido amigo, grande abraço, parceiro lá das lives do Vanucci, dizendo que a Daniela Albuquerque deve assumir esse papel na Rede TV. Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Tomara que a Rede TV consiga resolver essa situação da melhor maneira. No aboite, diz aqui o Gustavo com a gente. Olivaldo também conosco por aqui. Fábio tá com a gente, Gustavo também. O Fernando Rodrigues também trazendo aqui as homenagens para o Erlan Bastos. Acompanhei muito o Super Pop em 2014 e 2015. De vez em quando vi alguns episódios. Foi um programa legal, diz o Gustavo. O Sempre Videntes também, né? Clarividentes no glorioso Super Pop, verdade, Ana Paula. Luiz Henrique Pinho também conosco. Boa noite, Júnior. Alborguete no Super Pop é maravilhoso, diz o Gustavo, é verdade. Tinha pegadinha no quadro de Peguei também, que eles pegavam muito. O do Nelson Rubens foi inesquecível. Quem mais? Olivaldo, assisti muitos logo no começo, depois ficou muito chato. Fernando Rodrigues, boa noite, Gesla. Acredito que pelo fato de fazer 25 anos, a Luciana poderia agora ir pra Record. Ela cresceu muito e marcou muito uma era mesmo na Rede TV com o Super Pop, é verdade. Raíssa Macedo também com a gente, obrigado pela companhia. O JC junto com a gente aqui também. O Olivaldo achando que a Globo vai contratar ela. Será? Ela pode ser um motor de publicidade, né? Talvez tenha isso também. Li um post no Instagram que a Daniela Albuquerque estaria envolvida nessa demissão. Será? Não sei. Daniel Batata, fazendo 2 lives hoje, estamos fazendo aqui BBB, cobertura e também a nossa programação normal. O Wendel Oliveira, Rede TV só vai sobrar a Sônia Abrão e as pegadinhas do João Kleber. Sacanagem, bicho. Não, se perder o João Kleber e Sônia Abrão, aí não tem o que fazer. Super Pop é um produto cultural que deveria ser estudado, assim como vários outros programas, verdade. A Band vai pegar ela, a Band pega tudo que sai da Rede TV, diz aqui o Wendel Oliveira. Você viu lá na live do BBB que eu falei que hoje é meu aniversário? Feliz aniversário, Daniel Batata, obrigado pela companhia. Jeff Barros, boa noite, Gesla. Luciana, infelizmente, foi mais uma vítima da puxada de tapete da agora a única primeira-dama da Rede TV, Daniel Albuquerque. Mas acredito que não seja o fim pra ela na TV. Definitivamente não. Muito experiente, muito carismática ela tem e com muito potencial comercial, que é o que mais interessa pras emissoras na maioria dos casos. Então tem isso também. Ora, Daniel Batata, meu, de aniversário, super Daniel. A Band tá numa crise horrível, Lucas conosco também. Homenageando aqui o Erlan Bastos. Luciana ainda durou muito tempo na Rede TV, diz o Wendel Oliveira. Quem mais? Segunda-feira, os duelos de mãe versus presente de amor entre SBT e Record. Nesse primeiro dia não vai ter muita coisa. Denner Clark conosco também, obrigado pela companhia. Temos, tomara que a Gabriela entre pra alegria da Milena, diz aqui o Denner Clark sobre BBB. O Fofocalizando vai estar no Passo ou Repassa, legal. Sua cobertura do BBB é a melhor, diz aqui o Denner Clark. Ô Denner, obrigado, viu? Fico feliz que tenha gostado. Tem futebol na Record com Palmeiras e Mirassol. De novo Palmeiras e Mirassol? É ida e volta? Vamos lá então, quem mais? A galera que está nos acompanhando, deixe seu like, seu comentário, participe conosco, porque agora segue o nosso Legalzinho na Rede Gesla.
Fim do mistério, vamos agora para o terceiro assunto, penúltimo assunto dessa noite de sábado. Você que está chegando conosco, já deixe seu like, seu comentário, sua participação, que é muito importante. Ernesto Palha, opa, isso não é Ernesto Palha, essas são Lorena e Juquinha, já vamos arrumar as coisas aqui, agora sim. Vamos lá então, você que está nos acompanhando nesse momento, já deixa o like e o comentário. Eu quero saber a sua opinião. Você gostou da escolha de Ernesto Palha para ser o titular do Roda Viva a partir de agora? Eu acho que a TV Cultura conseguiu resolver com louvor o problema que foi a dispensa da Vera Magalhães. Eu acho que o Ernesto Palha é um nome gigante do nosso jornalismo, né? Um cara que tem muita experiência na área também e que precisava de uma oportunidade também à altura nesse sentido. Foi repórter na Globo por muitos e muitos anos, mas esse jornalismo de bancada nunca tinha acontecido. E essa escolha para um ano eleitoral que certamente terá muita polêmica, muita divisão e vai render muito corte de Roda Viva, ter uma figura experiente e rodada no jornalismo é muito, muito importante. E que ao mesmo tempo não tem uma identificação tão grande, pelo público pelo menos, com esquerda ou direita, eu acho que vai ser um nome muito acertado. Acho que foi um nome muito acertado. Acho que o Ernesto Palha, ele terá uma missão muito difícil, que é, além de comemorar os 40 anos do programa, ter essa condução do momento político do Brasil em 2026 com serenidade, com a capacidade de tirar dos entrevistados aquilo que eles não querem dizer, que é o mais importante em um ano eleitoral, né? Então, tirar dos entrevistados aquilo que eles não querem dizer é algo muito importante e fundamental, e que eu acho que o Ernesto Palha vai conseguir fazer com elegância, com muita habilidade, acho que é a palavra. Primeiro porque, assim, a gente tem no contexto do Roda Viva várias fases, vários apresentadores, mas essa é uma muito decisiva, assim, de como as coisas vão se encaminhar. Então eu acho que o Ernesto Palha é um nome acertadíssimo. Tô curioso para ver como é que vai ser a estreia dele à frente do Roda Viva, de que maneira ele vai conseguir levar o programa nesse aniversário de 40 anos e também qual vai ser a repercussão do Roda Viva, porque afinal de contas, com a Vera Magalhães, o Roda Viva voltou a ter uma estrutura, uma envergadura que ganhou muita força. O Augusto Nunes tinha feito isso um pouco antes também, da Daniela Lima, ele tinha feito esse caminho de certa forma, mas de fato, na passagem da Vera Magalhães, a gente teve uma estruturação e uma consolidação, principalmente no digital e até na TV aberta, com muitas vezes o Roda Viva dando 1,5, 2, em alguns momentos, né? Então, são números importantes e que chamam a atenção. Acho que o Ernesto Palha talvez não tenha a mesma habilidade com a questão da agilidade das redes, mas ele tem o que é mais importante, que é conseguir tirar o conteúdo do entrevistado, e isso certamente vai trazer aí uma força muito grande para essa atuação dele. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. Legalzinho, 7h56, você que está nos acompanhando também no modo gravado, muito obrigado e grande abraço. Vamos aqui agora para o nosso glorioso quarto assunto, último assunto da noite, para falarmos sobre esse assunto. Esse aqui eu já tinha falado em outro momento, eu quero falar de novo para vocês. Beast Games, segunda temporada, eu quero saber se vocês já assistiram lá no Prime Video e o que vocês acharam. Beast Games é para quem ama game show, para quem ama competição de fato e reality show ao mesmo tempo, o Beast Games é obrigatório. Os maiores prêmios da TV mundial, já teve episódio com um crossover em cima do Survivor também, né, que não foi um episódio tão bom assim, achei um episódio um pouco fraco, mas até aqui ele tá com uma dinâmica maravilhosa de separar pessoas muito fortes e pessoas muito inteligentes, tentar criar essa conexão. E o MrBeast traz dentro desse reality nessa temporada outras surpresas, né? É a segunda temporada, ele já traz veteranos, já traz dinâmicas cada vez mais reforçadas, já traz dinâmicas cada vez mais impressionantes, né? O prêmio é de 5 milhões de dólares, pode dobrar para 10, dependendo da circunstância. Então, a maneira com que as coisas estão se desenrolando e vão se desenrolando a cada episódio é sempre muito impressionante e chama atenção. E é um formato que realmente vai te prendendo a cada momento. Claro que não é um formato barato, é um formato caríssimo e que muito provavelmente só é viabilizado porque vai para uma plataforma de streaming e tem muito patrocínio do próprio MrBeast, que já tem muita grana para investir nisso, além de um ou outro patrocinador que queira ajudar, mas existe um retorno, me parece, que
é um retorno positivo, é um retorno de entendimento dessas plataformas do quanto é a viabilidade de fazer isso por temporada, 10 episódios por temporada, já tá valendo a pena. Criar uma estrutura que consiga entregar isso e a parte da premiação, que aí sim, de fato, é uma premiação alta, realmente. Mas eu recomendo pra vocês fortemente, a gente tem uma temporada diferente da primeira temporada, mas ainda assim muito emocionante e muito interessante de se acompanhar, a dinâmica principalmente pelo fato de que o jogo social é tão importante quanto a habilidade. Então ele tem um quê de reality, ele tem um quê de o adversário poder escolher se você vai ganhar ou não, o derrotado poder escolher se você vai ganhar ou não, então tem que preservar as relações, isso é muito interessante. Isso se assemelha um pouco, essa dinâmica social se assemelha um pouco ao que é o Big Brother nos Estados Unidos, né? Não é o público que vota. Quem vota é o júri que vai sendo eliminado. Então são questões importantes aí pra gente seguir acompanhando. Segue o legalzinho na programação da Rede Guerra. (7h59), você que está nos acompanhando ao vivo, obrigado pela companhia. Quem está conosco também no modo gravado, já deixa aqui seu like, seu comentário. Vou colocar na tela mais uma vez o QR Code para você escanear ou então clicar aqui embaixo na descrição e poder trazer aí a sua percepção, a sua opinião sobre o que você quiser. E principalmente ser direcionado para o nosso canal do WhatsApp, onde eu mando para vocês as principais informações. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Ana Paula tá torcendo pela Acerte ou Caia. Temos aqui também o Denner Clark. Como será a entrada dos participantes do Quarto Branco? Não sei ainda como é essa dinâmica, mas de fato tô muito feliz pela alteração no BBB do sistema de votação. 70% pro voto do CPF e 30% pro voto da torcida. Isso faz com que a Globo continue ganhando muito com os cliques de quem vai pro G-Show votar em mutirão e ao mesmo tempo dá mais autoridade para quem vai votar no CPF. Isso por quê? Porque a cada 10 votos, 3 votos, eu não sou péssimo de matemática, mas eu acho que a relação vai ser essa. A cada 10 votos, 3 podem ser definidos pela torcida. Agora os outros 7 são definidos pelo CPF. Então a torcida ela já pode arrancar com 3. Se por acaso 3 votos dos 10, de 10, por exemplo. Só que para conseguir fazer o resultado valer, ela vai precisar de mais 2, pelo menos, do voto da torcida. E se a torcida toda estiver contra quem o mutirão tá puxando, não tem o que fazer. A torcida vai conseguir tirar. Então vamos ver o que vem pela frente. Bora lá. Excelente escolha da TV Cultura, diz aqui o Jeff Barros. Pro Roda Viva, Ernesto Palha é um nome que fazia falta na TV brasileira, um dos repórteres mais experientes e versáteis que já vi e que certamente vai fazer bonito. É verdade, Jeff. Também acredito muito nisso. Queria o Marcelo Taz no Roda Viva, diz a Ana Paula. Quem mais? O Gustavo Henrique. Gostou da abertura de Coração Acelerado? Gostou da abertura? Não gostei, cara. Eu achei que, de novo, a Globo tá usando inteligência artificial pra absolutamente tudo e isso meio que acaba com o legado que o Hans Donner criou. Então não surpreende mais com a abertura. Acho que esse é um problema. Por exemplo, Três Graças eu já acho uma abertura melhor. É um pouco mais simples e tal, mas eu já acho melhor. Enfim, são percepções, né? Muito bem, gente. Estamos aqui finalizando mais um dia de coberturas televisivas na Rede Guerra de televisão. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia. A gente fica por aqui e volta amanhã com o nosso glorioso Resenha Televisiva, né? Deixa eu também deixar um abraço a todos que nos acompanharam até aqui, você que deixou o seu like, o seu comentário, eu sempre fico à disposição no @JuniorGuesla, você pode me acompanhar por lá, e lembrando que a gente tá aqui todo dia na Rede Guesla, trazendo o melhor da TV, o melhor do BBB, opiniões, diversão e tudo isso junto com vocês. Fico por aqui, grande abraço, até amanhã.